Vamos continuar então a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, um livro composto por Srila Krishna Das Kaviraj Goswami. Ele foi traduzido e comentado por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Estamos lendo o capítulo 20 do Madhya Lila, que é Mahaprabhu conversando com Sanatana Goswami. Sanatana Goswami começou a fazer as perguntas para Mahaprabhu. Ontem lemos isso, anteontem, ele falando quem eu sou, sobre as 3 misérias materiais, enfim, qual é a meta última da vida, o Prayojana, como chegar na meta última da vida. Então, estamos nessa parte aqui da leitura, vamos continuar agora. Quem não pegou as aulas anteriores e quiser olhar e assistir, é só olhar no Facebook as aulas anteriores. Toda manhã estamos lendo esse livro. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então vamos ler agora o verso 120. Se a alma condicionada, ela torna-se consciente de Krishna, ao receber a misericórdia de pessoas santas que voluntariamente pregam os preceitos das Escrituras e que ajudam-na a tornar-se consciente de Krishna, ela, sendo abandonada por Maya, livra-se de suas garras. Então Maya, ela está sempre prendendo nós com as suas garras. Nós estamos na teia de Maya, como uma aranha. Quando ela prende uma presa, ela prende um inseto, ela prende, enfim, alguém que ela vai querer dominar. Então nós estamos na teia, nas garras de Maya. E aí tem um comentário aqui de Prabhupada, ele diz assim: alma condicionada é aquela que se esqueceu de que Krishna é o seu amo eterno, julgando-se desfrutadora do mundo material. A alma condicionada, ela sofre as 3 espécies de misérias materiais da existência. Pessoas santas, sábios, devotos Vaishnavas do Senhor Supremo, eles pregam a consciência de Krishna, baseado na literatura védica. É só pela misericórdia deles, dos devotos de Krishna, que a alma condicionada, ela desperta para a consciência de Krishna. Então, se não for os devotos de Krishna, devotos, né? Devotos, realmente devotos, não nós, mas devotos de Krishna, se não for por eles, nós não vamos despertar para a consciência de Krishna. Ao despertar, a alma não mais fica interessada em gozo dos sentidos, desfrute dos sentidos, gozar do modo da vida material. Então, somente a alma que compreende isso, ela para de querer desfrutar. Ao invés disso, dedica-se ao transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo. Quem se ocupa no serviço devocional ao Senhor Supremo vai se desapegar do prazer dos sentidos materiais. Então, somente aquele que serve Deus, aquele que realmente pratica o serviço devocional, ele vai se libertar do prazer dos sentidos materiais. Continuando aqui, tem um verso agora que diz o seguinte: este é
o critério mediante o qual alguém pode verificar se está avançando em serviço devocional ou não. Ele deve estar desapegado do gozo material, do prazer material. Tal desapego, ele significa que Maya realmente deixou a alma condicionada, livre do prazer ilusório dos sentidos. Quem é avançado em consciência de Krishna, ele se coloca ao mesmo nível de Krishna. Sempre que alguém julga ser o desfrutador das vantagens materiais, ele fica aprisionado no conceito corpóreo. No entanto, ao livrar-se do conceito corpóreo, pode ocupar-se em serviço devocional ao Senhor Supremo, que é a posição na qual a alma realmente se vê livre das garras de Maya. Tudo isto encontra-se explicado no seguinte verso do Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 14. Então, aqui como diz Swami Maharaj Prabhupada, para sabermos se nós estamos evoluindo ou não espiritualmente, Srila Govinda Maharaj também fala isso. Para sabermos se estamos evoluindo ou não, você pode ver se você está querendo desfrutar menos dos sentidos. Se você está querendo desfrutar menos, você está interessado mais em servir do que desfrutar, servir Krishna do que desfrutar dos sentidos. Isso é um sinal que você está evoluindo espiritualmente. Se você está igual, você está estagnado. Se você está com mais vontade hoje de desfrutar do que há um tempo atrás, algo está muito errado na sua prática devocional. Um outro verso do Sri Chaitanya Charitamrita diz assim: esta minha energia divina, que consiste nos 3 modos da natureza material, é difícil de ser vencida, Maya, mas aqueles que se rendem a mim, eles podem transformá-la facilmente, transpô-la facilmente. Então Mahaprabhu falou, é muito difícil essa potência ilusória dos 3 modos materiais, é muito difícil de ser vencida. Mas aqueles que se rendem a mim, eles podem transpô-la facilmente. Então o caminho para Maya não atacar nós, não conseguir fazer com que nós caímos no mundo material, no mundo do desfrute, é nos rendermos a Deus. Não há outra forma. Ao rendermos a Deus, nós vamos transpô-la, nós vamos transpor essa energia material ilusória. Não é por intermédio de seu próprio esforço que a alma condicionada poderá reviver a sua consciência de Krishna. Mas, por misericórdia imotivada, o Senhor Krishna, ele compilou a literatura védica e os seus suplementos, os Puranas. Agora tem Prabhupada comentando novamente aqui. A energia ilusória do Senhor Supremo, Maya, ela confunde a alma condicionada. A função de Maya é manter a alma condicionada, esquecida da sua verdadeira relação com Krishna. Assim, a entidade viva, ela esquece a sua verdadeira identidade da alma espiritual. Brahman, ao invés de perceber a sua verdadeira posição, ela julga-se um produto
da energia material. Segundo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, verso 5. Então aqui, antes de ler o que o Bhagavatam fala, a alma ilusória, né, a energia ilusória, Maya, ela está sempre querendo nos tirar da nossa relação correta com Deus. A verdadeira relação nossa, alma com Deus, é servir Deus. E Maya está sempre nos iludindo para que nós não façamos isso. Para que nós não façamos o processo de servir Deus. Ela está sempre testando nós para que nós continuemos a desfrutar dos sentidos, condicionados ao mundo material, condicionados ao gozo dos sentidos, condicionados ao desfrute dos sentidos, não a servir Deus. Essa é a função de Maya. E como foi dito no verso anterior, é muito difícil transpor essa energia ilusória de Deus, que se chama Maya. Devido a esta energia externa, a entidade viva, embora transcendental aos três modos da natureza material, ela pensa que é um produto material, submetendo-se assim às reações das misérias materiais. Isso descreve como Maya influencia a alma condicionada. Ao julgar-se um produto da energia material, a alma condicionada, ela ocupa-se de muitas maneiras a serviço da energia ilusória material. Então, na verdade, quem está condicionado ao mundo material, quem está sem servir Deus, está servindo quem? Maya. Ou se você serve Maya, ou você serve Deus. Então, a maioria serve Maya, está condicionado a servir a energia material de Deus chamada Maya. Ela torna-se serva da luxúria. Então, a alma condicionada, ela é serva da luxúria, é serva da ira, é serva da cobiça, é serva da inveja. Dessa maneira, ela torna-se serva integral da energia ilusória. Depois, a alma confundida, ela torna-se serva da especulação material. Mas, de qualquer modo, ela está simplesmente coberta pela energia ilusória. Pela misericórdia de Deus e compaixão imotivada, Krishna, sob a sua encarnação de Vyasadeva, ele compilou diversos textos védicos. Vyasadeva é um Shaktavesha avatar do Senhor Krishna. Ele muito bondosamente apresentou esses textos para que as almas condicionadas saíssem da sua letargia. Infelizmente, no momento atual, as almas condicionadas, elas são orientadas por demônios que não estão interessados em ler os textos védicos, embora os textos védicos contenham um imenso tesouro de conhecimento. As pessoas, elas dedicam-se a ler literatura inútil, que não lhes dará informação alguma sobre como livrar-se das garras de Maya. Nos versos seguintes, explica-se o propósito dos textos védicos. Então, Krishna, pela misericórdia imotivada,
Ele veio na forma de Vyasadeva, um Shaktavesha avatar, um avatar que veio distribuir para nós todo esse conhecimento. Ele escreveu os 4 Vedas, escreveu o 5º Veda, que é o Mahabharata, ele escreveu os 18 Puranas, ele escreveu os 108 Upanishads, ele escreveu o Vedanta Darshana, ele escreveu o Srimad Bhagavatam, que é a conclusão de todos os Vedas. E temos essa literatura, mas as almas, hoje em dia, elas estão seguindo quem? Elas estão lendo, elas estão escutando textos que são inúteis, escritos por demônios, a filosofia material. Então as almas, elas não querem ler os textos védicos, elas querem ler, na verdade, as coisas materiais inúteis, como diz aqui Prabhupada. Aí tem agora o significado, né, o comentário. Estando esquecida de sua verdadeira posição, que é, qual que é a verdadeira posição da alma? A alma é uma eterna serva de Deus. Essa é a posição verdadeira da alma. Nunca podemos esquecer isso. A alma condicionada, ela pode recorrer ao auxílio dos Shastras, das Escrituras, do Guru e da super-alma, que se encontra dentro do seu coração. Krishna localiza-se dentro do coração de todos, como a super-alma, como afirma o Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 61. Então nós podemos recorrer aos textos védicos, ao Guru e à super-alma. O Senhor Supremo, ele encontra-se no coração de todos. Ó Arjuna, esse é o texto do Gita. Ó Arjuna, e orienta as divagações de todas as entidades vivas, que é como se estivessem sentadas numa máquina feita de energia material. Como o Shaktavesha avatar Vyasadeva, Krishna ensina a alma condicionada através dos textos védicos. Krishna, ele aparece externamente como um mestre espiritual e treina a alma condicionada a vir à consciência de Krishna. Ao reviver a sua consciência de Krishna original, a alma condicionada, ela liberta-se das garras da matéria. Assim, a Suprema Personalidade de Deus, ela sempre ajuda a alma condicionada de 3 maneiras: por intermédio das Escrituras, dos Shastras, por intermédio do mestre espiritual do Guru e por intermédio da super-alma, o Paramatma, dentro do coração. O Senhor é o salvador da alma condicionada, sendo aceito como o Senhor Supremo de todas as entidades vivas. Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Agora esse capítulo diz assim: esta mesma instrução é encontrada em toda a literatura védica, Sadhu, Shastra e Guru. O devoto, as Escrituras e o Guru, eles agem como os representantes de Krishna. E o movimento para a consciência de Krishna também está acontecendo em todo o universo. Todo aquele que tirar proveito, tirar proveito desta oportunidade, ele libertar-se-á. Então nós temos que tirar proveito dessa situação.
temos que seguir 3 coisas que Krishna deixou para nós. O sadhu, que é o devoto, o guru, que é o mestre espiritual, e o shastra, que é a escritura. Através dessas 3 coisas, nós iremos poder nos libertar da ilusão material. Os textos védicos, eles dão informação sobre a relação eterna entre a entidade viva e Krishna, entre a alma e Krishna, a qual se chama Sambandha. O fato de a entidade viva compreender essa relação e proceder de uma maneira que evidencie isso, chama-se Abhideya. Voltar ao lar, voltar ao Supremo, é a meta última da vida e chama-se Prayojana. Então, na verdade, aqui tem Sambandha Gyana, Abhideya e Prayojana. Sambandha Gyana é a relação com Deus, de servir Deus eternamente. Qual a meta última da vida? A meta última da vida é amar a Deus puramente, é o Prayojana. E qual é, como chegar lá, o que fazer para chegar lá? Se chama Abhideya. Outro verso diz assim: serviço devocional ou atividade sensorial para a satisfação do Senhor chama-se Abhideya, pois pode desenvolver o nosso amor original por Deus, que é a meta da vida. Essa meta é o interesse máximo e a maior riqueza da entidade viva. Dessa maneira, a alma alcança o planeta de transcendentalidade, de transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo. Então, a meta última da vida para Prayojana é amar a Deus puramente. Dessa forma, nós iremos alcançar o mundo transcendental, onde só tem serviço a Deus, só tem serviço amoroso a Deus naquele plano. Agora tem o comentário de Prabhupada, ele diz assim: a energia material externa confunde a alma condicionada e ocupa a alma em uma grande variedade de gozo dos sentidos. Então, Maya, ela confunde nós, alma, e ela nos ocupa, como diz aqui, em uma grande variedade de prazeres dos sentidos, devido à ocupação em atividades materiais. A nossa original consciência de Krishna, ela fica encoberta. No entanto, como Pai Supremo de todas as entidades vivas, Krishna, ele deseja que os seus filhos voltem ao lar, voltem ao Supremo. Por isso, ele pessoalmente vem para entregar os textos védicos, como o Bhagavad Gita. Ele utiliza os seus servos íntimos que agem como mestres espirituais e iluminam as entidades vivas condicionadas. Estando presente no coração de todos, o Senhor, ele dá às entidades vivas, às almas, a consciência mediante a qual elas podem aceitar os Vedas e o mestre espiritual. Então aqui, Srila Maharaj também dá uma aula falando que
O Chaitya Guru, o Guru interno que nós temos, Krishna, dentro de nós, do lado da nossa alma, ele vai levar a gente para o Mahanta Guru, o Guru iniciador. Então, quem leva a gente para um Guru genuíno, Mahanta Guru, é o Chaitya Guru. Ele não vai te instruir. O Chaitya Guru não instrui a gente. Ele vai somente levar nós para um Guru genuíno. E aí sim você vai receber Diksha, Divyayana, o conhecimento divino desse Guru, Mahanta Guru, aquele que vai te dar o Mahamantra, aquele que vai te instruir. Então essa é a função do Chaitya Guru. É a função do Guru interno, de Krishna. Dessa maneira, a entidade viva, ela pode compreender a sua posição constitucional e a sua relação com o Senhor Supremo. Como o próprio Senhor enuncia no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15, através do estudo do Vedanta, todos podem tornar-se inteiramente cientes da sua relação com o Senhor Supremo e agir de acordo com este conhecimento. Dessa maneira, pode-se, enfim, alcançar a plataforma de serviço amoroso ao Senhor Supremo. É para o bem máximo da entidade viva da alma que ela compreende o Śrīmad Bhagavatam. Que ela compreenda o Senhor Supremo. Infelizmente, as entidades vivas, elas estão esquecidas. Portanto, o Śrīmad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, verso 31, ele diz, vamos ver o que o Bhagavatam fala: todos desejam alcançar a meta última da vida, porém, como nós estamos absortos na energia material, desperdiçamos o nosso tempo com o gozo dos sentidos, com o prazer dos sentidos, através do estudo dos textos védicos, cuja essência é o Bhagavad Gita, chegamos à consciência de Krishna. Dessa maneira, ocupamos-nos em serviço devocional. E isto se chama Abhideya. O serviço devocional se chama Abhideya. Quando realmente desenvolvido o amor a Deus, chama-se Prayojana, a meta última da vida. Ao tornar-se plenamente consciente de Krishna, a alma terá alcançado a perfeição da vida. A perfeição da vida é o amor puro por Deus. Não há nada mais perfeito na nossa vida ao atingir isso, mas são poucos que atingem isso. Em uma vida, enfim, é muito difícil atingir isso, mas nós não sabemos em que posição estamos agora. Então, nós temos que fazer o máximo, seguir, como foi dito aqui, seguir os sadhus, os Vaishnavas, seguir o Guru e seguir as Escrituras. Sadhu, Guru e Shastra. Não há outra forma. Pela misericórdia de Deus, Ele coloca essas três coisas para nós. Vamos ver se alguém comentou alguma coisa, se alguém fez alguma pergunta até agora. Por enquanto ainda não, então vamos continuar aqui a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos agora no capítulo 126. Quem alcança a bem-aventurança transcendental
de se relacionar intimamente com Krishna, presta-lhe o serviço e saboreia as doçuras da consciência de Krishna. Então, somente esse, quem alcança a bem-aventurança transcendental de se relacionar intimamente com Krishna, com Deus, ele vai fazer o serviço para Deus. E isso vai dar a ele o sabor e a doçura. O sabor e a doçura de nós, alma, virá com o serviço a Deus. Não de outra forma, somente com o serviço a Deus. Outro verso diz assim: pode-se dar o seguinte exemplo. Certa vez, um astrólogo erudito, ele veio à casa de um pobre e, ao ver-lhe a condição miserável, ele perguntou ao pobre o seguinte. Aí tem o significado agora de Prabhupada, o comentário antes de ler o que o astrólogo perguntou. Às vezes, quando nós estamos aflitos ou desejamos conhecer o futuro, procuramos um astrólogo ou quiromante, aquele que lê a mão. A entidade viva na vida condicionada, ela vive sendo afligida pelas 3 espécies de misérias materiais da existência material. Sob essas circunstâncias, ela fica introspectiva quanto à sua posição. Por exemplo, Sanatana Goswami, ele aproximou-se de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a Suprema Personalidade de Deus, para perguntar-lhe por que estava sofrendo. Esta é a posição de todas as almas condicionadas. Nós vivemos aflitos, e isto faz com que o homem inteligente naturalmente se torne introspectivo. Esta posição chama-se Brahma Jinasa. Aqui, Brahma refere-se à literatura védica. Nós devemos considerar os textos védicos para saber por que a alma condicionada ela vive sofrendo. Os textos védicos, eles destinam-se a libertar a alma condicionada das condições miseráveis da existência material. Nesse capítulo, a história do astrólogo Sarvagyan e do homem pobre é muito instrutiva. Então agora vai ser falar da história do astrólogo e da pessoa pobre que tinha muito problema, sofria muito. O astrólogo indagou: por que estás triste? O teu pai era muito rico, mas ele não te revelou a sua riqueza, porque morreu em outro lugar. Assim como as palavras do astrólogo Sarvagyan revelaram o tesouro do homem pobre, os textos védicos aconselham-nos sobre a consciência de Krishna. Quando inquisitivos, nós queremos saber por que nós estamos numa condição material aflita.
aflitiva. Pelas palavras do astrólogo, estabeleceu-se a ligação entre o homem pobre e o tesouro, de maneira semelhante à literatura védica nos ensina que o nosso verdadeiro vínculo é com Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, o nosso verdadeiro vínculo é somente com Deus. Essa é a nossa relação, somente com Deus. A verdadeira relação é com Deus. E aí tem um comentário agora de Prabhupada, ele fala assim, no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 26, Sri Krishna ele diz, ó Arjuna, sendo a suprema personalidade de Deus, eu sei de tudo o que aconteceu no passado, de tudo o que está acontecendo no presente e de tudo o que ainda vai acontecer no futuro. Também conheço todas as entidades vivas, mas a mim ninguém me conhece. Assim, Krishna, ele conhece a causa do sofrimento da alma condicionada. Portanto, descendo de sua posição original, o próprio Krishna vem instruir a alma condicionada, informando-a de que ela se esqueceu de sua relação com Krishna. Krishna manifesta-se em seus relacionamentos em Vrindavana e na guerra de Kurukshetra, de modo que as pessoas sintam-se atraídas a ele e possam voltar ao lar, voltar ao Supremo. Krishna também diz no Bhagavad Gita que é o proprietário de todos os universos, o desfrutador de tudo e que existe, de tudo que existe, e o amigo de todos. Se revivermos a nossa intimidade original com Krishna, a nossa condição angustiante no mundo material, ela será dizimada. Todos estão tentando acomodar-se às condições miseráveis da existência material, mas não solucionaremos os nossos problemas básicos enquanto não desenvolvermos a nossa relação íntima com Krishna. Então, não adianta você querer resolver seus problemas materiais. Enquanto nós não tivermos essa relação íntima, profunda e real com Krishna, nada será solucionado. Somente teremos paz com o serviço a Deus. Somente teremos a felicidade com o serviço a Deus. Somente teremos tudo servindo Deus. E Maya, a ilusão, ela está tentando nos tirar de tudo isso. Sempre tentando nos tirar. Então nós falamos aqui, amanhã de manhã vamos ler o verso 131 do Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 20. Krishna Mahaprabhu falando com Sanatana Goswami, explicando, orientando Sanatana Goswami. Vamos ver se alguém comentou alguma coisa, se tem alguma pergunta, e se não tiver, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. À noite continuaremos a leitura das aulas de Silachar Maharaj. Então, de manhã, toda manhã, estamos lendo o Sri Chaitanya Charitamrita
E à noite estamos vendo as aulas de Srilacharya Maharaj. E ontem à noite eu li uma aula de Srilacharya Maharaj falando da conversa de Sanatana Goswami com Mahaprabhu, justamente sobre isso que estamos vendo agora. Srilacharya Maharaj falou na aula, ontem lemos a aula dele, falando justamente sobre isso. Vamos ver então se alguém escreveu algo. Por enquanto não, ninguém escreveu nada, então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando com a gente da live. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Krishnavaya Namaha.
Satinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Enquanto isso, vocês olham as deidades, o altar. Nós temos conosco hoje aqui participando o Ishan Krishna Prabhu, o Fani Bhushana Prabhu, a Malini Devidasi, o Ramanuja Dasanuja Prabhu também conosco. Deixe-me ver aqui. Temos também aqui a Patrícia Margareta também conosco aqui. Eu agradeço então a presença de todos. Um bom dia a todos. Dandavati Pranam. Até o programa da noite às 19 horas.